our feelings because we're smaller and not as important. Goodbye, Blitz. Stolas, wait! Amém! Finalmente tivemos o episódio Full Moon, o episódio 8 da segunda temporada de Helluva Boss. Eu sou Gae. O episódio começa com Stolas acordando graças ao seu despertador que o alerta que naquele dia é a Full Moon, o dia que Stolas e Blitz se encontram à noite, o dia onde Blitz faz sua parte do acordo. Neste exato momento inicia o tão aguardado dueto entre Stolas e Blitz, um dueto que conta a visão dos dois. Stolas está muito ansioso, porém recua bastante vezes, pensando muito sobre o que ele fará naquela noite. Afinal, Stolas finalmente chegou na conclusão de quebrar as correntes que ligam ele e Blitz, quebrar as correntes do seu acordo. Stolas demonstra medo, mas no fundo ele sabe que é o certo a se fazer, está disposto, após quebrar essas correntes, iniciar um relacionamento sério entre ele e Blitz. Mas, por outro lado, Blitz se questiona bastante de início, porém, na sua parte no dueto nos deixa claro que ele só está pensando no acordo em cumprir o seu trato, que é dar uma noite extremamente magnífica para Stolas. Blitz, ao contrário de Stolas, não se questiona sobre o que vai acontecer naquela noite, assim se permanecendo focado 100% em cumprir sua parte. Nesta parte vimos Stolas finalmente tomando sua própria decisão e por outro lado vimos Blitz ainda fugindo de conflitos. Porém, ao final deste dueto, vimos algo inesperado e bem estranho. Através de uma transição através da flor que Stolas segurava, vimos uma figura encapuzada com um carrinho de bebê que sai desgovernadamente pela cidade de maneira conveniente. Só que esse carrinho de bebê para ao bater no moço, e nesse exato momento nos damos conta de quem possivelmente é. Vimos aquela figura encapuzada agradecendo, o moço e pegando o carrinho de bebê e indo até um beco. Meio estranho, mas é aí que nos é revelado quem realmente são. Exatamente, são os 3 querubins da primeira temporada de Helluva Boss. Os querubins que apareceram no episódio Querubins. Neste episódio, os querubins foram expulsos do céu por terem influenciado indiretamente na morte de um humano. Agora, em Full Moon, neste episódio, nos é revelado que os querubins estão praticamente roubando os seres humanos para terem meios de sobreviver. Kratos e Kine aparentemente se enganam e tentam se autoconvencer dizendo que isso é para o bem dos humanos, que estão dando um motivo e uma ajudinha para eles adentrarem no céu. Porém, Collins, o único sensato dessa turma, acaba questionando um pouco, porém nunca vai pra frente. Mas nesse exato momento, como uma bala de sniper, somos surpreendidos com mais um, ou no caso mais 2, personagens. Somos surpreendidos, nossos queridos Dorks, Agente 1 e Agente 2. Somos introduzidos a uma espécie de interrogatório, onde o Agente 1 faz questionamentos a um dos querubins, o Kratos, que leva uma mesada na cara, onde o Agente 1 quer entender onde está o chefe deles. Como assim? Na mente do Agente 1, os querubins ali trabalham para o nosso querido Blitz, e para tentar contornar a situação, os caros querubins dizem que são exorcistas. Exatamente, os exorcistas que aparecem em Hazbin Hotel, assim mentindo na cara dura e chegando num consenso onde ambos irão se ajudar, querubins e Dorks trabalhando junto. Logo em seguida nos fomos apresentados a uma nova base dos Dorks, uma base muito maior, onde segundo o próprio Agente 1, o governo quadruplicou o orçamento deles. Afinal, lá no episódio Dorks da primeira temporada, os Dorks no final continham gravações que revelavam concretamente a existência de demônios. Graças a isso, eles provaram para seus superiores que eles estavam certos e conseguiram um aumento gigantesco em seu financiamento, ao ponto que eles estão preparando um exército inteiro de sacerdotes maquinados, e não é quaisquer sacerdotes, e sim clones. Exatamente, são seres artificiais. Mas não para por aí. Logo em seguida vimos várias armaduras, especificamente 4, que são projetadas especificamente para serem usadas
enviados no inferno e para enfrentar demônios. Mas como eles vão enfrentar os demônios se eles nem conseguem ir pro inferno? Aí que você e eu quebramos a cara. Nos é apresentado nos próximas cenas um portal, exatamente um portal onde consegue abrir uma passagem para o inferno. Contudo, é uma passagem bem pequena, onde apenas crianças conseguiriam passar. E bom, nos foi mostrado que não é uma boa ideia mandar crianças maquinadas para o inferno. Com toda essa enorme apresentação, nossos queridos dorks convencem plenamente os querubins a se equiparem com suas armaduras ultra tecnológicas para irem ao inferno, já que os querubins têm tamanho para passar no portal. E é aí que agora novamente somos introduzidos ao Anel da Luxúria, a área mais bonita do inferno, onde acompanhamos Blitz. O que Blitz está fazendo? Ele foi atrás de novos brinquedos para alegrar Stolas. Afinal, lá para trás, após voltar de uma missão, de um contrato, ele e sua equipe discutem um pouco, e nesse momento nos é revelado um detalhe interessante, onde Luna alerta Blitz que Stolas está dando uma red flag para ele. Como assim, Gá? Blitz diz que em alguns momentos Stolas está dando brecha para Blitz não ir ao encontro dele, assim não precisando cumprir a sua parte do contrato, né? Com essa informação, Luna tenta alertar Blitz que isso é uma bandeira vermelha, que quando alguém está te dando brecha para você não ir ver ela, significa que essa pessoa perdeu interesse em você. Mas vimos novamente que Blitz continua relutante e não acredita muito nas palavras de Luna, assim nos fazendo voltar lá pro Anel da Luxúria, neste momento onde Blitz vai em algumas lojas para tentar encontrar equipamentos para se divertir naquela noite. Com isso, ele é perseguido por nossos queridos querubins, que estão maquinados com armaduras que os deixam meio parecido com demônios. Armaduras bem semelhantes a Mox, Millie e Blitz e Luna. Os querubins ficam na espreita, ou tentam ficar na espreita, observando Blitz e o seguindo, esperando o momento perfeito para ele se encontrar com sua equipe. Assim, vendo Blitz passar por duas lojas, mas logo pra frente vimos o retorno de mais um personagemzinho que todo mundo ama, Fizz. Exatamente, aparentemente Blitz entrou em contato com Fizz para conseguir alguns brinquedos exclusivos, onde Fizz não nega e leva Blitz até aparentemente a fábrica de Asmodeus, onde nos são apresentados vários brinquedos duvidosos, assim finalmente preparado para dar uma bela noite para Stolas. Porém, pros querubins, tudo aquilo que Blitz estava adquirindo era uma espécie de equipamento para torturas. Então, naquele exato momento, eles tomam a coragem de atacar Blitz, mas logo em seguida os querubins são surpreendidos por nada menos do que a equipe da IMP, Mox, Millie e Luna, que os atacam sem pensar duas vezes. Nesse exato momento nos é revelado que eles estavam seguindo Blitz também, para garantir que Blitz não ferre com tudo e acaba perdendo o Grimório, assim iniciando o conflito do episódio, onde a equipe MP contra a equipe Querubins acabam destruindo um pouco aquela parte do Anel da Luxúria. Luna, né, derruba um prédio, mas os querubins acabam voltando para o mundo humano, todos detonados e sem seus equipamentos. Porém, o episódio não acabou ainda. Afinal, Blitz consegue se encontrar com Stolas, assim, adentrando no quarto dele com um saco gigantesco cheio de equipamentos brinquedos, né, que ele comprou para alegrar nossa pequena coruja. Mas Stolas, como sabemos, estava decidido a pôr um ponto final neste acordo. Assim, Stolas pede seu Grimório de volta, só que permanente. Com isso, Blitz fica em choque e aparentemente para de raciocinar um pouco, dizendo que está disposto a fazer qualquer coisa para Stolas entregar o Grimório novamente para ele. Mas Stolas pega seu Grimório e entrega para Blitz o cristal Asmodiano, um cristal que permite um demônio ir para o mundo humano livremente sem quebrar a lei demoníaca. Blitz, por outro lado, em vez de ficar feliz, aparenta não entender o que está acontecendo naquele momento,
momento, mas Stolas tenta explicar seu ponto, sua visão, seus sentimentos, dizendo para Blitz que ele pode ir embora, mas agora Stolas quer tentar algo concreto, algo sólido que não envolva acordos neste relacionamento. Stolas diz claramente que quer ter um relacionamento com Blitz, mas Blitz não está entendendo nada e acaba meio que brincando na situação, coisa que magoa o nosso corujão, e aí que começa a capotar o Corsa. Stolas se despede de Blitz, mas Blitz, chocado, acaba seguindo Stolas, e ali começa meio que uma discussão onde Blitz finalmente diz o que está sentindo naquele momento. O que ele estava sentindo naquele momento, Gá? Traição. Afinal, na visão de Blitz, aparentemente Stolas estava descartando ele, onde ele era apenas um brinquedo para ele, com esse disparo inacabável de sentimentos e palavras agressivas em direção de Stolas. Stolas aparentemente se dá conta de como Blitz via ele, e em lágrimas, Stolas diz seu último adeus para Blitz, o mesmo que aparentemente se dá conta do que está acontecendo no momento, mas é tarde demais. Blitz é teletransportado para fora do palácio. Full Moon foi um episódio que trouxe inúmeras emoções, porém trouxe inúmeras coisas que ninguém esperava que iriam acontecer, como querubins e dorks. Mas os querubins e dorks apareceram no trailer, sim, porém ninguém imaginava que eles iam ser introduzidos novamente no primeiro episódio, né? Mas isso não significa que é o fim dos querubins e dorks, e sim, provavelmente eles voltarão no outro episódio ou terão um episódio específico para eles. Eu particularmente gostei do episódio. É um episódio ok, não é incrível, é ok. Foi um episódio muito mais curto do que eu esperava. Afinal, o hype que estava gerando esse atraso do episódio gerou uma expectativa muito alta em mim e eu creio que em você também. Mas não perde tempo e se inscreve para não perder nada de Reluva Boss e Hazbin Hotel. Porém, o sofrimento de Stolas pode não acabar só por ali. Como assim, Gá? Eu vou deixar aqui do lado um vídeo onde eu explico uma teoria minha sobre Stolas perder Octavia. Te vejo lá, hein?